Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar com uma videoaula de ciências e nós vamos dar início no capítulo 5. Então vamos lá, peguem o livro de ciências de vocês, abram na página 88. Hoje nós vamos trabalhar ciências da página 88 até a página 92, certo? O título do capítulo 5 é a tecnologia e os sentidos humanos. Nos capítulos anteriores, nós trabalhamos sobre os sentidos, sobre os órgãos de cada sentido, né? E nós falamos um pouquinho sobre cada sentido. E agora nós vamos falar sobre o uso da tecnologia e os sentidos humanos, né? Como a tecnologia, o uso da tecnologia pode ajudar, pode contribuir na percepção dos sentidos. Muito além dos sentidos. Você já imaginou como deve ser as pessoas que não ouvem, que não enxergam ou não possuem um dos membros, né? É muito difícil, são barreiras que essas pessoas têm que enfrentar no dia a dia, né? Seja para atividades simples, né? Como comer, tomar um banho, como andar, como para passear, para desenvolver qualquer atividade no dia a dia. Torna-se muito difícil quando uma pessoa acaba sendo prejudicada, né? Tanto não enxergando, como não possuindo uma parte dos membros. Às vezes, muitas pessoas nascem, né, com alguma má formação, ou ela acaba perdendo a visão uma parte do corpo depois já de criança, adulta, decorrente de algum acidente, de alguma doença, né? Essa é uma situação muito triste e que ninguém quer passar, mas isso pode ocorrer. E a tecnologia, né, os recursos tecnológicos vêm para facilitar, para ajudar essas pessoas a vencerem essas barreiras. Muitas pessoas que passam por essas dificuldades, elas não se anulam, elas enfrentam e mostram o seu talento, mostram que o fato de não enxergar, de não ouvir, de faltar uma parte do corpo, não vai impedi-la de realizar os sonhos, de ser feliz. E aí, nós temos alguns exemplos nas páginas 88 e 89 de pessoas que, apesar de ter algum tipo de deficiência, venceu as barreiras e teve grande sucesso. Vamos conhecer um pouquinho? Na primeira imagem aí, nós podemos ver o Paulo, né? Ele é mais conhecido como Pauê. Ele perdeu uma parte das duas pernas em um acidente quando ele tinha 18 anos. Mas mesmo essa situação difícil, né, não impediu que ele desempenhasse uma carreira brilhante no surf, tá? Pauê decidiu continuar a surfar e ainda praticar outros esportes profissionalmente. Vocês perceberam? Mesmo tendo uma limitação, perdendo a perna, né, parte da perna, ele não deixou os sonhos, não deixou de desenvolver algo que ele gostava muito. Além do surf, ele ainda desenvolve, ele ainda pratica outros esportes. Ao lado, nós temos, aí no caso do Paulo, né, conhecido como Pauê, ele foi uma criança que ele nasceu normalmente, tinha todas as partes do corpo e ele perdeu em um acidente quando ele tinha 18 anos, tá? Então isso ocorreu no decorrer da vida dele. Já ao lado é uma outra pessoa que também se destaca no mundo dos esportes, né? Que é o nadador Daniel Dias. No caso do Daniel Dias, ele cresceu com uma má formação, tá? Ele teve uma má formação fetal, ou seja, ele não se desenvolveu direito no útero da mãe dele, tá? Então ele já nasceu com uma deficiência, mas essa deficiência não impediu que ele realizasse o sonho dele, tá? Daniel, ele conquistou 24 medalhas ao todo, né, na natação, nas Paralimpíadas, tá? E ele, sendo dessas 24, 14 são de ouro. O Daniel, ele é um exemplo de dedicação, de superação e ele mostra que os sonhos são possíveis, desde que nós tenhamos garra e determinação para vencer os desafios. Ao lado, na próxima página,
nós temos o Steve, que é um cantor, né, que nasceu lá nos Estados Unidos e que ele ficou cego após algumas semanas do nascimento, devido a algumas complicações que teve no parto durante o nascimento dele. Ainda criança, ele já demonstrava que ele tinha um enorme talento na música, um enorme talento musical. E aos 13 anos, ele lançou seu primeiro sucesso, né? Hoje ele coleciona 25 estatuetas do Grammy, que é uma importante premiação lá nos Estados Unidos. Além de cantar, ele toca piano, gaita, bateria e baixo e defende as causas de pessoas com deficiência. Vocês perceberam que também ele tem uma limitação, que no caso é visual, né? Ele não enxerga, né? Ele perdeu a visão com algumas semanas de vida e isso não impediu que ele realizasse o sonho dele. Ao lado nós temos a Anne, tá? Que ela foi uma astrônoma e física que se destacou na comunidade científica. Em uma época em que as mulheres, pessoal, não tinham muitas oportunidades. As mulheres tinham que ficar em casa, cuidando da casa, dos filhos. Além dela ter uma certa limitação, no caso, ela conseguiu vencer todas as barreiras, tanto perante a sociedade, em que o papel da mulher naquela época em que ela nasceu era de ficar em casa e cuidar dos filhos, né? Ela venceu essa barreira, mostrou que a mulher ela é capaz, que ela pode sim estar presente numa sociedade, representar, que ela traz conhecimentos, que ela pode ser uma profissional de sucesso. A Anne, gente, ela contraiu uma doença que deixou ela praticamente surda. Entretanto, ela continuou a trabalhar, desenvolveu um sistema de classificação de estrelas que é utilizado até hoje. Até hoje, Anne classificou mais estrelas do que qualquer outro astrônomo e ela era praticamente surda. Vocês perceberam que mesmo com limitações, muitas pessoas acreditam nos sonhos, elas são capazes, todos nós somos capazes, nós devemos acreditar em si mesmo, né? Vamos lá? Deficiência auditiva é a perda parcial ou total da capacidade de perceber os sons. Então, pessoal, há uma dificuldade ou uma incapacidade de escutar. Quando eu falo que a pessoa teve uma perda auditiva, quer dizer o quê? Que essa pessoa ela escuta, mas ela não escuta 100%, tanto que ela deveria escutar. Ela teve uma perda, né? Ela só escuta uma porcentagem. Tá? Agora, quando eu falo que a pessoa ela é surda, né? É quando ela teve a perda total da audição, tá? Ela não escuta nada, tá? Ela é a perda total, que é chamada de surdez. Vamos grifar aí, a perda auditiva até surdez. Vamos ler juntos aí, a professora vai lendo aqui e vocês vão acompanhando a leitura com a professora, que esse trecho é muito importante. A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da capacidade de perceber os sons, ou seja, é uma dificuldade ou uma incapacidade de escutar. A perda de uma parte da audição é chamada de deficiência auditiva parcial, quando ela tem uma perda, ela não perde a audição total, tá? E a perda total, ela é chamada de surdez, a pessoa não escuta nenhum tipo de som, certo? Algumas pessoas, elas já nascem com uma deficiência auditiva, ou seja, ou ela tem uma perda, escuta muito pouco, ou até mesmo a criança pode nascer sem escutar nada, tá? Que é a perda total, que é chamada de surdez. Outras podem desenvolver essa surdez ou essa perda auditiva no decorrer da vida, tá? Pode ser por motivos de doenças, como um câncer, pode ser por um acidente, ou bater a cabeça com força e isso prejudicar a audição. Além disso, há pessoas que passam a ouvir pouco quando estão idosas. Por quê, turminha? É um processo natural que ocorre o envelhecimento, né, do sistema auditivo. Também existem casos de pessoas que desenvolvem essa deficiência por não cuidar de maneira adequada da saúde auditiva.
Isso ocorre quando as pessoas trabalham expostos e são expostas a ruídos muito altos, sem utilizar aqueles equipamentos de proteção. Tá? E quando, por exemplo, vocês colocam aquele fone e escutam esse fone num volume muito alto, durante muito tempo, também tem uma perda auditiva. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Estão assistindo uma televisão? Verifiquem se o volume da televisão está muito alto, se há necessidade do volume estar naquela altura. Por quê? Se o volume for muito alto e isso ocorrer num período grande de tempo, né? Vocês podem ter uma perda auditiva. Isso acontece muito com profissionais, né, que trabalham em ambientes que têm muitos ruídos e não utilizam os aparelhos de proteção. Daí essas pessoas acabam tendo perda auditiva e até mesmo pode acontecer de ter uma perda total da audição. Tá? Então, muitas crianças podem nascer surdas, ter uma perda parcial da audição ou podem nascer perfeitas, né? E com o passar do tempo desenvolver uma doença ou através de algum acidente ou do tipo de trabalho que essa pessoa desenvolve e pode perder a audição. Então, para que isso não aconteça, pois vocês nasceram saudáveis, né? Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo, com os órgãos, né, dos nossos sentidos. Então, fiquem atentos. Sempre quando vocês forem escutar, ver um vídeo, o uso de fone, gente, não é adequado para fazer o uso diário, quando vocês estão com um som muito alto no celular, na televisão. Então, fiquem atentos a isso para não prejudicar a saúde auditiva de vocês. Agora é com você. Veja abaixo uma lista que mostra as profissões que mais podem causar perda auditiva nas pessoas, por estarem sujeitas a ruídos muito altos. Primeiro lugar, a primeira profissão que as pessoas podem ter mais perda auditiva, na tripulação de voo. Segundo, músicos e profissionais de áudio. Terceiro lugar, profissionais de trânsito. Quarto lugar, motorista de ambulância. Quinto lugar, engenheiro e operário, né, que trabalham nas obras. Sexto lugar, o dentista. Sétimo lugar, o enfermeiro. Oitavo lugar, o trabalhador de construção. Nono lugar, o mineiro. 10º lugar, o motorista de caminhão. Aí são as 10 profissões mais barulhentas, em que essas pessoas estão expostas a ter uma perda auditiva. Para que isso não ocorra, o que eles precisam ter, turminha? Cuidados, né? Precisam usar os equipamentos que vão o quê? Protegê-los contra as perdas auditivas, tá bom? Cite uma característica comum a todas essas profissões. Essas 10 profissões que a professora acabou de citar aí, o que eles têm em comum? Eles trabalham em um ambiente com pouco ou com muito barulho? Nós já falamos, né, que ruídos, que sons altos prejudicam a audição. Então, pensem um pouquinho antes de responder essa questão. Na letrinha B, marque X no equipamento ou nos equipamentos que protegem contra perdas auditivas. Então, qual equipamento ou quais equipamentos que eu possa utilizar aí que vai ajudar com que eu não tenha uma perda auditiva? O capacete que eu coloco na minha cabeça serve para não perder a audição? O fone de proteção. Aí ao lado, o óculos de proteção. A máscara, a luva, esse colete de segurança, a bota, esse macacão. E por último, nós temos um outro capacete que tem uma viseira. Qual equipamento ou quais equipamentos ajudam na proteção da nossa audição, para que nós não tenhamos perda auditiva ou para que os profissionais não tenham perda auditiva parcial ou total? Vamos lá, vocês vão assinalar aí.
Página 91. Nós falamos, né, sobre os sentidos, que muitas pessoas nasceram com deficiências, que elas enfrentaram barreiras, venceram obstáculos e hoje são pessoas de sucesso, né, que têm histórias para contar. E nós, no início do capítulo, nós falamos sobre tecnologia. O que a tecnologia e a ciência pode contribuir nessas pessoas que desenvolvem ou que nascem com alguma deficiência. No passado, não existiam escolas para as pessoas surdas, nem equipamentos para auxiliá-las a escutar. Então, quando a criança nascia surda, ela não frequentava a escola. Tá? Então, nasceu surda, não frequentava a escola. E também não tinha aqueles aparelhinhos, equipamentos que ajudam com que a pessoa escute. Tá? Isso não existia. A falta de conhecimento sobre a deficiência auditiva era tão grande que, por não conseguirem se comunicar com os ouvintes, isto é, com as pessoas que ouvem, os surdos eram afastados do convívio com outras pessoas. Portanto, ser surdo era tão vergonhoso que as pessoas escondiam a perda da audição. Então, o que acontece, pessoal? Quando a criança nascia surda, ela já sabia que ela não frequentaria uma escola, tá? E também não tinha equipamentos, recursos para que ela escutasse. Então, nascia surda, isso era um motivo, na época, de vergonha. Nasceu surda, vai ficar trancada dentro de casa, não vai ter um convívio com os outros, tá? Isso é uma visão muito errônea, né? Muito errada de tudo isso. Um dos exemplos, né, de uma pessoa, né, que é uma pessoa de muito sucesso, é o Beethoven. Ele é considerado um dos maiores compositores da música clássica de todos os tempos. Né? Ele tinha um enorme talento para a música. A história de Beethoven chama atenção porque várias de suas composições foram feitas quando ele estava completamente surdo. Isso mesmo. Então, professora, você está falando que antigamente tinha esse preconceito e que as pessoas que não escutavam, elas não viviam em sociedade, que elas não frequentavam a escola. Sim, mas Beethoven, professora, é um grande compositor da música clássica, ele é super famoso. Quem nunca ouviu Beethoven, né? Mas ele conseguiu compor quando ele estava completamente surdo? Sim, mas turminha, ele escondia a surdez. Vamos ver? Por volta dos 26 anos de idade, Beethoven começou a se queixar de perda auditiva, ou seja, ele nasceu, ele escutava, daí ele teve uma perda auditiva, ele foi perdendo a audição. Além de não encontrar tratamento eficiente, Beethoven ainda convivia com o medo de sua surdez ser descoberta. Por quê, turminha? Porque na época, ser surdo era motivo de vergonha, tá? O que seria motivo de vergonha naquela época? Quando morreu aos 57 anos, ele estava completamente surdo. Então, Beethoven, ele morreu muito cedo, ele tinha 57 anos quando ele morreu. E quando ele morreu, ele já não escutava nada. Aos 26 anos, né, ele começou a perceber, quando ele tinha 26 anos, que ele estava perdendo a audição. E ele foi perdendo essa audição gradativamente até o ponto de ficar completamente surdo. E ele é um exemplo de superação, apesar de tudo que ele enfrentou naquela época, né? Porque ele tinha que esconder que ele era surdo. Por quê? Tinha muito preconceito. Fique ligado, conheça um pouco mais da história de Ludwig van Beethoven e de como ele compôs uma de suas obras mais famosas, a Nona Sinfonia, quando já estava surdo. O vídeo, turminha, está disponível aí nesse endereço do Portal SAS, tá bom? Lá no passado, existiam aparelhos que direcionavam o som do ambiente para as orelhas. Eles eram chamados de trombetas.
A ponta mais fina ficava próxima a uma das orelhas e a parte mais larga ficava virada em direção à fonte sonora. Então, turminha, essas trombetas eram uma forma da pessoa que tinha perda auditiva para que ela pudesse ouvir, né, ter uma melhor audição. Então, o que eu quero que vocês saibam, que independente das dificuldades, das barreiras, das perdas, dos preconceitos, nós devemos acreditar em nós, né? Nós somos capazes, todo mundo é igual, ninguém é diferente. Certo? Então vamos lá, vamos realizar a atividade e qualquer dúvida a professora está disponível lá na plataforma do Edmodo, na parte de mensagens, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.